Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que a Palavra de Deus seja o livro da nossa vida, direcionando os nossos passos, ensinando a cada dia a viver a vontade do Senhor na nossa vida. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui. Nós, vossos servos, vossos filhos amados, nos colocamos diante da Tua presença e invocamos Teu nome santo sobre nós. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Senhor, apressa-nos em nos socorrer e nos iluminar, direcionar pela luz da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos dê a ciência, a sabedoria, a direção necessária para em tudo fazermos a Tua vontade. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas queridas irmãs. É uma alegria imensa estarmos sempre juntos diante da palavra do Senhor nosso Deus, porque é o Senhor que fala ao nosso coração por meio da sua palavra. Então, nós estamos no segundo livro de Reis. Hoje vamos meditar parte do capítulo 4. Um capítulo denso e com muitos conteúdos. Vamos, na nossa meditação de hoje, na nossa leitura orante de hoje, pegarmos pelo menos aquilo que é o essencial deste capítulo. A narrativa sagrada diz assim: uma das mulheres dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que teu servo foi temente ao Senhor. Agora veio o credor para tomar meus 2 filhos como escravos. Disse-lhe Eliseu: que queres que te faça, mulher? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: eu, tua serva, nada tenho em minha casa a não ser uma vasilha com azeite. Disse-lhe ele: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias em grande número. Depois entra e fecha a porta. Quando estiveres dentro, tu e teus filhos, derrama o azeite em todas as vasilhas e colocas de lado quando estiverem cheias. A mulher foi, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam as vasilhas e ela derramava azeite nelas. Quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traz-me ainda uma vasilha. E ele respondeu: não tenho. E o azeite cessou de correr. Ela foi contar tudo ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga o teu credor. O que sobrar é para viverdes tu e teus filhos. Bom, que bênção a palavra de Deus quando ela vem ao nosso encontro para nos falar das nossas necessidades, das nossas penúrias e das nossas inquietações. O que essa mulher está apresentando a Eliseu é a carência do seu coração, a aflição da sua alma, aquilo que é uma penúria para a sua vida. Afinal de contas, o seu marido morreu e ele era um dos discípulos ali de Eliseu. E ela já não sabia mais o que fazer, porque o credor veio para tomar 2 filhos como escravos, diante das dívidas que tinha. Então, ela aflita foi buscar no profeta uma luz para a sua aflição, para a sua situação. E diante do questionamento de Eliseu: o que queres que eu faça por ti, mulher? Ou seja, como é que eu posso lhe ajudar? E ainda pergunta: o que é que você tem na sua casa? E ela: eu não tenho nada em minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Eu até queria que você grifasse aí esse versículo 12. Eu não tenho nada a não ser uma
vasilha com azeite. Veja, às vezes nós não temos nada na vida, né? Às vezes até materialmente nós estamos pobres, né? Nos falta o essencial. Nós olhamos para a situação de tantas famílias carentes, sofridas, onde a mãe não tem muitas vezes o pão para saciar a fome dos seus filhos. Nós não podemos fechar os olhos e ignorar a situação de pobreza, de miséria, de opressão que tantas pessoas vivem. O que fazer, meu Deus? A não ser refugiar em Deus, buscar nele luz, buscar nele direção para as aflições da nossa vida. A aflição dessa mulher é a aflição do coração de muitos de nós. O que fazer com a aflição? O que fazer quando estamos desesperados, não sabemos o que fazer e estamos sendo cobrados? Às vezes a cobrança é material, outras vezes é a cobrança profissional, outras vezes é a cobrança por resultados, outras vezes é a cobrança dos próprios filhos, das inquietações próprias da vida familiar, da vida conjugal. Como reagir a tantas cobranças que o mundo nos faz, que a vida nos faz, que as situações nos faz, e nós muitas vezes não temos uma resposta para dar. A nossa resposta está em buscar, primeiro, consolo no coração de Deus e deixar que Deus nos aponte o caminho, mesmo em meio à nossa pobreza, à nossa aflição, ao nosso não ter nada para dar. Eu, tua serva, nada tenho em minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então o profeta disse: vai e pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias em grande número. Depois entra, fecha a porta. Quando estiveres dentro, tu e teus filhos, derrama azeite em todas as vasilhas e coloca-as de lado quando estiverem cheias. Ela não tem vasilhas, mas ela tem azeite. E o que ela pode fazer? Multiplicar o que tem, fazer crescer o pouco que ela tem. Às vezes nós achamos que o pouco que nós temos não vale nada, ou nós não sabemos valorizar o que temos. Às vezes nós temos um dom apenas, como vai nos lembrar Jesus na parábola dos talentos. Aquele que tem um só talento se sente indigno, incapaz e vai e enterra seu único talento. Não podemos enterrar o talento e nem podemos ficar choramingando porque só temos uma vasilha. Toma a iniciativa. Essa é a ordem de Deus para todos nós. Não nos fechemos nos limites da nossa própria natureza, mas deixamos que a sabedoria que vem de Deus nos leve a agir, nos leve a tomar iniciativas. Como não me recordar do meu amigo Teberto, que quando estava desempregado, um longo tempo ficou desempregado e não sabia o que fazer, ele não se afligiu. Ele sabia amassar pão de queijo. Foi amassando o pão de queijo, e foi para a porta da igreja vender pão de queijo. Nossa, mas vendeu tanto, que foi sobrevivendo e cuidando da situação ali, vendendo pão de queijo. E quando depois, novamente, o emprego voltou, a situação melhorou, que falta fez ele o pão de queijo. Mas ele não deixou de amassar a massa, não deixou de amassar o barro, não deixou de colocar em prática o talento que tinha. Quantas pessoas estão se virando nas situações adversas da vida com o pouco que têm? Eu digo sempre, nós até podemos ficar desempregados por situações circunstanciais da vida, crises econômicas e tantas outras coisas que às vezes fogem até do nosso alcance. Mas desocupado não. Quando nos ocupamos em trabalhar, em fazer o bem, em usar da criatividade, em começar, em recomeçar, quando usamos as poucas ferramentas que temos, a graça de Deus faz multiplicar. A mulher foi, fechou a porta atrás de si e de seus filhos, eles traziam as vasilhas e elas derramavam azeite nelas.
Quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traz-me ainda uma vasilha. E ele respondeu: não tenho. O azeite cessou de correr. Ela foi contar tudo ao homem de Deus, que disse: vai, vende o azeite e paga o teu credor. E o que sobrar, tu vai usar para viverdes tu e teus filhos. Veja que a graça da multiplicação, ela acontece quando eu recorro à graça de Deus, quando eu me empenho em trabalhar, quando eu me empenho em fazer as coisas acontecerem. Que Deus nos abençoe imensamente pela sua palavra. Esteja conosco agora o Padre Antônio Xavier. No antigo Israel existiam algumas normas orientadas pelo livro do Levítico, pelo livro do Deuteronômio, que tratava da questão da caridade e o zelo do povo para com o povo mesmo. Dois são os principais, as duas principais ordens colocadas. Uma é da assistência às viúvas e a outra assistência aos órfãos. Nós vemos na história dos profetas que isso se confirma realmente como um mandato de Deus. Vemos na história de Elias, que esteve com aquela viúva de Sarepta, e enquanto ele esteve ali, o azeite não acabava, e nem mesmo a farinha, e ela, o filho dela e Elias sobreviveram muito tempo exatamente desse alimento. Um sinal de que o gesto é do profeta, mas o cuidado é de Deus. Aqui nós encontramos algo muito parecido. Uma viúva que tem um filho, mas dessa vez ela está endividada. Não tem como suprir a sua dívida. E no final das contas será Eliseu que vai em seu socorro, dizendo para ela que coloque então o azeite ali, um pouquinho de azeite em cada vasilha, e depois a vasilha está cheia de azeite, ele manda que venda, e vendendo então aquilo, ela pague a dívida dela e pronto, Mas o que está em jogo mesmo não é o fato dela estar devendo ou não estar devendo. O que está em jogo é esse cuidado, essa assistência necessária com aquele que é carente, aquele que passa por necessidade. Isso é interessante que o profeta faz por sua intenção, mas o poder, a autoridade não é dele, é de Deus, mostrando que é Deus que realmente assim o faz. Isso é caracterizado exatamente como uma forma de reequilibrar, inclusive, a justiça em Israel, mas também de relembrar a todas as pessoas que existe sempre algo que se pode fazer quando tem perto de si alguém que passa necessidade. Não quer dizer que se precisa suprir a necessidade toda de alguém, mas que se faça aquilo que se pode fazer. No caso de Eliseu, o que ele podia fazer é invocar o nome de Deus, e Deus podia fazer o milagre, e assim foi feito. Mas essa atenção sempre com aquele que é mais carente, seja do que for. Meu Pai, eu te louvo, te bendigo, te agradeço, porque teu amor cuida de nós, a tua graça nos sustenta, o teu amor bondoso e misericordioso nos coloca de pé. É a tua sabedoria, Senhor, que não nos deixa prostrar diante das situações adversas e contrárias, até contraditórias da vida. A tua sabedoria, o teu Espírito, Senhor, nos coloca de pé para amassarmos a massa, para multiplicarmos o azeite, para corrermos atrás, Senhor, para não enterrarmos nossos talentos, mas para colocá-los em prática, para que a nossa vida siga adiante. Não nos deixe desanimar, Senhor, não nos deixe perecer, Senhor, diante do desalento, do desânimo, das dificuldades e de toda e qualquer sensação de fracasso. Mas a tua graça nos levante para que em tudo possamos vos servir e amar. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você não deixe de aí na sua casa terminar de meditar, de fazer o seu estudo do resto do capítulo 4. É um capítulo muito rico em ensinamentos para a nossa vida. Eu espero você então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.